Bem-vindo de volta ao Curious Archive. Este vídeo é a segunda parte de uma série que explora o incrível projeto de evolução especulativa de Serena, o mundo dos pássaros. Serena foi criada por Dylan Baida, um artista excepcional e construtor de mundos. Tenho links abaixo onde você pode acompanhar e apoiar o trabalho dele. Quando paramos, Serena estava começando a esquentar no final da Era Crioceno. Agora, é o Termoceno, um mundo de estufa de aumento do nível do mar e aumento da atividade vulcânica que levou a algumas extinções, especialmente nos oceanos em aquecimento, onde grandes animais como os blues infelizmente morreram. Em grande parte do mundo, no entanto, espécies recém-evoluídas estão desfrutando desse novo clima. 100 milhões de anos após esse grande experimento, os pássaros evoluíram para preencher praticamente todos os nichos que esta lua tem a oferecer. Em uma floresta quente, um descendente dos Cerilopes do Crioceno passeia pela mata. Suas penas tornaram-se camadas de penugem curta e seus bicos deram lugar a focinhos carnudos. De fato, essas criaturas se parecem um pouco com os dinossauros não aviários de antigamente. Em tamanho e comportamento, no entanto, os animais são quase análogos a um cervo na Terra. Em outras partes das florestas quentes, os Cerilopes tornaram-se os onívoros com chifres mais especializados, conhecidos como ornitéres. Os bicos desses animais agora são pouco mais do que incisivos dentro de um focinho de aparência quase mamífera. E no dossel acima, os muks, que não voam e parecem macacos, balançam nos galhos, que, apesar de seu tamanho, são na verdade uma ramificação dos enormes Cerestriders do Crioceno. Mas os Cerestriders maiores ainda estão conosco no Termoceno, apenas alterados desde a última vez que os vimos. Os Pachydermes Cerestriders são enormes titãs blindados que trocaram suas penas por espigões defensivos. Mais tarde, no Termoceno, alguns Cerestriders se especializaram ainda mais, tornando-se golias fortemente blindados chamados Craggyback. Essas placas ósseas ajudam os animais a deter grandes predadores, principalmente seres tiranos, caçadores esmagadores de ossos que também resistiram além do Crioceno. Nesta era de megafauna semelhante aos dinossauros, pode-se estar prestando pouca atenção às conquistas dos Mudvickets, que agora são chamados de Tribits, e se tornaram peixes verdadeiramente terrestres. Totalmente independentes da água, os Tribits se espalharam pelas selvas, com suas caudas especializadas em um pé totalmente funcional. Essa estratégia de caminhada estranha, semelhante a um tripé, talvez não seja a mais eficiente, mas a evolução é cega e os Tribits estão fazendo com que funcione. Então fique ligado. Outro grupo facilmente esquecido do Termoceno posterior são os bamboutes, pequenos escavadores quadrúpedes. Com apenas cerca de 7 polegadas de comprimento, esses minúsculos tunelizadores não parecem destinados à grandeza, mas os tempos vão mudar em breve. Durante o Termoceno, as águas, em grande parte vazias de megafauna devido às extinções do Crioceno, agora representam uma oportunidade única para qualquer espécie corajosa o suficiente para se aventurar nas profundezas. Gigaducks são um tipo de Cerestriders que se tornaram semi-aquáticos, adotando os pés palmados e o estilo de vida de patos na Terra, apenas em uma escala muito maior, já que os Gigaducks pesam até 1 tonelada. Como o Gigaduck recém-nascido tem problemas para forragear em águas profundas, os Gigaducks mãe cuidam de seus filhotes durante o desenvolvimento, geralmente os carregam nas costas. Em águas mais profundas, encontram-se os porpantes, uma classificação bastante variada de aves aquáticas. Esses nadadores elegantes evoluíram mais tarde que os blooms, e é por isso que eles não foram exterminados pelas extinções do Crioceno. A forma geral do corpo e as barbatanas derivadas de nadadeiras fazem com que alguns porcos se assemelhem a pinguins, enquanto os maiores parecem semelhantes a um boto ou golfinho. Nas profundezas dos oceanos, as baleias-espada agora florescem, descendentes gigantes dos tubarões-espada do Crioceno. Esses gigantes agora têm bocas maiores que lhes permitem se alimentar de uma vasta escola de plâncton e atingir tamanhos incríveis. Enquanto essas baleias-espada são gigantes gentis, o Gigadon, uma variante das baleias-espada, não é decadente. Esses predadores do tamanho de baleias-orcas não possuem apenas mandíbulas afiadas, mas mentes extraordinariamente aguçadas para um peixe. Eles usam esses grandes cérebros para coordenar a caça ao bando, auxiliados pelas marcas reflexivas em sua pele que podem usar, incrivelmente, como uma forma básica de comunicação. Menos inteligente e de aparência muito menos elegante, temos o Grumpus lamphide, uma criatura que pode ter o melhor nome de qualquer coisa em Serena. Esses comedores de moluscos que se movem lentamente desenvolveram estruturas alongadas semelhantes a barbatanas em seus rostos que os ajudam a navegar nas águas escuras onde procuram comida. Uma espécie de aparência muito original, de fato. Deixando as águas, as ilhas isoladas de Crian também mudaram bastante desde nossa última visita. As próprias ilhas agora são menores devido à erosão e ao aumento do nível do mar, e se tornaram mais tropicais em clima. E as espécies que povoam essas ilhas também se tornaram muito mais estranhas. Em vez de esnilfelos e raptores de açougueiro, agora você pode encontrar criaturas como os elefintes, pássaros de aparência verdadeiramente única com 2 apêndices semelhantes a tentáculos que podem agarrar comida e outros objetos.
Como algo assim possivelmente evoluiu de um projeto de lei? Bem, os elefantes são descendentes de escavadores cujos bicos se tornaram mais carnudos e mais flexíveis para ajudar a vasculhar a terra em busca de comida. Ao longo de milhões de anos, esses bicos tornaram-se mais macios e musculosos, eventualmente se dividindo em dois aparelhos distintos, semelhantes a troncos. E assim, uma das criaturas mais estranhas de Serena surgiu. Os primos talvez um pouco menos impressionantes dos elefantes nessas ilhas são os snuffles, pequenos pássaros noturnos de focinho macio com bigodes sensíveis que ajudam em suas caçadas noturnas por comida. Uma ramificação desse grupo, os fungadores de água, tem algo ainda mais estranho do que bigodes brotando das pontas de seu bico, apêndices carnudos, semelhantes a dedos, semelhantes em alguns aspectos ao tronco do elefantes. Uma criatura de aparência realmente única. E no meio desse incrível pico de biodiversidade, nas ilhas Krian, nos oceanos e nos continentes, os tribetes, os descendentes terrestres dos peixes mudiviketti, no final do Termoceno se tornaram estranhos organismos de 3 patas chamados hoppers. A adaptação desses animais incomuns em habitantes da Terra foi uma verdadeira conquista, e agora eles estão prosperando nas temperaturas quentes. Ainda assim, os funis são do tamanho de um rato. Seria necessária uma extinção em massa para eles se tornarem uma espécie dominante em Serena. O que foi exatamente o que aconteceu em seguida? Um aumento nas temperaturas globais, fumaça vulcânica, erupções e anoxia oceânica cria um efeito descontrolado que resulta no pior evento de extinção em massa da história da Lua. Simplesmente chamado de Armageddon, a extinção do fim do Termoceno destruiria mais de 99% de toda a vida em Serena. Mas este não era o fim. Eventualmente, o Armagedon passaria e o Sol nasceria no Pangeaceno. Já se passaram 10 milhões de anos após a extinção em massa, e o fogo e o enxofre já são uma memória distante. Nesta era, todas as principais massas de terra de Serena se uniram para formar um único supercontinente. O clima se estabilizou um pouco, e os sobreviventes do Armageddon estão começando a se diversificar novamente. Mas os herdeiros deste novo mundo são bem diferentes de seus antigos monarcas. Se explorarmos as florestas continentais desta lua renascida, encontraríamos uma vida muito mais estranha do que nunca. Pesando entre as árvores vem um lodo terrestre, um descendente de seus ancestrais menores. Essas criaturas com garras de gancho podem parecer estranhas, mas estão longe de ser as novas formas de vida mais estranhas aqui. Da água vem um descendente do fungo da água, uma das únicas espécies das ilhas que irão a sobreviver, graças às suas adaptações aquáticas. Os dedos como gavinhas nas extremidades de seus bicos estão se tornando mais pronunciados e podem em breve se tornar mais complexos. Da margem de um rio irrompe um bambote, o único sobrevivente de todos os vivas que por milhões de anos dominaram o planeta. É fascinante que de todos os seus primos, graças ao seu estilo de vida escavador, o bambote seja agora o único representante de sua linha evolutiva. E na borda da floresta, um tribo lá, o descendente muito mudado dos Mudiviketti, espreita por presas. Eles se tornaram um carnívoro musculoso, parecido com um cachorro, com uma poderosa pata traseira que lhes permite fazer grandes investidas nas presas. Uma vez na base da cadeia alimentar de Serena, sua hora chegou. Nos próximos milhões de anos, através do início e meio do Pangeaceno, os membros desse grupo chamado Caniteres provariam ser os grandes predadores mais bem-sucedidos e proeminentes de Serena. O autor escreve que a coluna flexível dos predadores, que se move em um arco para cima e para baixo, funciona quase como uma mola, coletando energia à medida que a criatura contrai as pernas e liberando-a à medida que se estende, proporcionando uma marcha de corrida eficiente. É difícil imaginar que esses organismos peludos de sangue quente já foram peixes trazidos para serem a fonte de alimento dos canários. Outro descendente dos Mudiviketti tomou as árvores, tornando-se o peixe-mão de aparência um tanto alarmante. Essas criaturas parecem um cruzamento entre um macaco, um sapo e uma aranha, com longos dedos fractalinos adequados para escalar e segurar galhos. Mais tarde, no Pangeaceno, os descendentes do Mudiviketti conquistariam até o ar, com os Tribats agora subindo aos céus ao lado dos pássaros, o primeiro grupo de vertebrados em Serena a desenvolver independentemente o voo motorizado. Embora o design das asas não seja tão eficiente quanto os pássaros a céu aberto, os Tribats são os animais mais comuns das florestas tropicais. Mas os pássaros ainda não caíram para a contagem. De fato, vários milhões de anos no Pangeaceno, os pássaros voadores conseguiram atingir tamanhos nunca antes vistos em sua história. Esses gigantes majestosos são chamados de arcanjos, os descendentes de pequenos ancestrais arborícolas que sobreviveram à extinção do Termoceno e depois cresceram rapidamente para tamanhos que rivalizam com os maiores pterossauros.
Correndo nas proximidades nas planícies abertas a rebanhos de cerezeus, um descendente do mesmo sobrevivente aviário do Armagedon que os arcanjos, embora os cerezeus tenham se tornado pastores de pés velozes. Eles são marcados com padrões ousados e contrastantes de listras e manchas, que provavelmente servem para esconder seus contornos ao se mover em grandes grupos, assim como é o caso da zebra em nosso próprio planeta. Mas o domínio dos cerezeus nas planícies não vai durar. No Pangeaceno posterior, eles serão superados pelos circoagodontes, um grupo altamente especializado de tribos que são irreconhecíveis em comparação com seus ancestrais peixes. Os circoagodontes possuem dentes especializados que lhes permitem comer uma variedade maior de gramíneas do que os cerezeus, permitindo-lhes usurpar o lugar dos cerezeus nas planícies. De fato, além do Pagneaceno, não é a megafauna como os cerezeles ou os arcanjos que mais contribuíram para o legado das aves em Serina. Com o tempo, os humildes bamboltes se moveram acima do solo, tornando-se um grupo de forrageadores chamados Bumblebee Diggers. E no jogo da vida, eles são um novo jogador para ficar de olho. Também promovendo o legado dos pássaros, embora levando-o em uma direção reconhecidamente estranha, estão as luvas, de nome excelente. Esses descendentes do fungo da água desenvolveram um conjunto móvel de tentáculos em seus focinhos que eles usam para manipular alimentos. As criaturas um tanto parecidas com ceteúlio são bastante inteligentes e estão começando a usar ferramentas básicas. Com o tempo, as luvas se ramificam para os bloodbirds que vivem nas planícies, animais que usam armas brutas para ajudar na caça. Essas criaturas são claramente altamente inteligentes, talvez até uma das aves mais inteligentes que já existiram em Serina. No entanto, apesar das aparências, eles não são realmente mais espertos do que, digamos, os corvos ou grandes macacos do nosso mundo. De fato, para encontrar o primeiro exemplo verdadeiro de sapiência em Serina, é preciso procurar em outro lugar. Observando os pássaros dos galhos são gaios balbuciantes de cauda bifurcada. Ao contrário do Bloodbird, esta pequena espécie não é extraordinária por sua aparência. Além disso, são uma espécie muito jovem, existindo há não mais de 4.000 anos. No entanto, os gaios balbuciantes são as criaturas mais inteligentes que surgiram em Serina. Possuindo uma incrível capacidade de fabricação de ferramentas, linguagem e pensamento crítico, os gaios tagarelas até produzem arte usando casca e pedra e possuem superstições e uma cultura em desenvolvimento. Infelizmente, este breve vislumbre de brilho não duraria. Em um piscar de olhos relativo, o ambiente árido do deserto que estimulou o desenvolvimento de seu intelecto aguçado mudaria, e os gaios balbuciantes provariam que nenhuma espécie, não importa sua inteligência, é imune à extinção. Olhando para além do Pangeaceno, não são os gaios balbuciantes nem os pássaros caça que continuarão a carregar a tocha da inteligência, mas algumas das espécies mais inesperadas. A terceira parte desta série cobrirá a ascensão da verdadeira sapiência em Serina. Mas, por enquanto, é todo o tempo que temos. Se você gostou de aprender sobre Serina, considere seguir e apoiar Dylan Baida usando os links abaixo. Além disso, obrigado por assistir. Se você gostou desta entrada, por favor, dê seu apoio e curta, inscreva-se e clique no ícone de notificação para se manter atualizado sobre todas as coisas Curious. Nos vemos no próximo vídeo.